Então, eu ia falar assim, ó, curiosamente, o que você me perguntou, né, como tem sido na pandemia, né? Então, eu dizia, basicamente foram, até antes da pandemia, presenciais, né? Ia falar a curiosidade da primeira que foi feita, né, depois da reunião com o governador, que foi no Palácio, né? A gente pegou e falou, não, temos que conhecer o local, né? Porque o que a gente vai fazer a mediação se não conhece lá a realidade da vida dos índios, como eles estão vivendo, como é o local, quais as dificuldades, né? Então teve esse aspecto e também, claro, é importante você estar mediando, você tem que estar com a parte lá, né? A parte tem que te conhecer, te olhar no olho, saber quem você é, saber que você está preocupado com ele, né? De alguma maneira. Então é importante a gente se apresentar para os índios, porque com o governador eles não foram, né? Não tiveram acesso. Como nas outras reuniões eles têm dificuldade, né? Por até uma questão econômica, né? De, vamos dizer, os órgãos todos estão em São Paulo, né? Como que eles vão ficar vindo se deslocar para São Paulo, né? Pegar um ônibus intermunicipal, pagar comida aqui, voltar, né? É muito complicado. Não, não obstante, né, quer dizer, essa mediadora aí que eu mencionei, né, que está trabalhando com a gente, ela várias vezes foi lá visitar os índios e tudo, né, e verificar várias questões com eles, né, para manter esse elo. Mas a primeira, assim, antes dela estar nomeada, a primeira que fizemos, né, a gente foi lá, todos os órgãos até aquele momento envolvidos, então a Prefeitura de São Vicente, só não foi, salvo engano, Procuradoria do Estado, se eu não estiver enganado. O Ministério Público Federal foi, a Prefeitura, uh, foi até uma juíza estadual que estava preocupada, ela em si não estava envolvida com o problema, né? Mas ela ajudou, estava interessada, ajudou a participar, né? A trocar ideias da vivência que ela atuava no Sejusc de São Vicente, né? Então ela também sensibilizava com o fato, procurou ajudar, né? Principalmente no começo, para fazer os contatos com entidades, com pessoas que pudessem ajudar, né? E tudo isso daí, né? Então, também uma juíza que ajudou. Então, daí vocês notem, né? A coisa foge do figurino formal. Você tem gente que não tem nada a ver com o processo, mas que está lá, que pode ajudar de alguma maneira. Então, nós fomos todos, então, ela, inclusive, o pessoal da FUNAI, né? A gente foi até o Dia dos Índios, lá em agosto de 2018, né? A gente se reuniu primeiro ah, na prefeitura, né? Utilizamos como ponto de encontro. Na prefeitura a gente conversou, estava, salvo engano, até a secretária de educação lá, que também estava sensibilizada com a situação, né? E falando que tinha interesse em procurar ajudar os índios no que pudesse nessa questão também, né? E aí, daí fomos todos para a aldeia dos índios, né? Ficamos lá algumas horas, né? Pelo menos acredito umas 2 horas lá na aldeia, muito bem recebidos, né? Fizeram uma festinha para gente, cantaram e tal, né? Estavam lá com seus cocares e assim foi feita a primeira reunião, né? Então, primeiro para nos apresentar a eles, dizer o que estava sendo tentado, né? Que a gente entendia o drama que eles estavam vivendo, que iam ninguém tinha o compromisso, né, de dizer, ó, vamos conseguir tal coisa, mas que todos estariam empenhados em construir alguma coisa, encontrar uma saída que fosse capaz de atender a todos, né? Então, foi ótima essa visita, né, a nosso ver, né, eu acho que eles gostaram. Claro, né, eles não estão tão acostumados assim, então olha, meio desconfiado, né, mas depois eles vão ao longo do tempo se sentindo à vontade, né? Mas até uma série de dificuldades vão surgindo nesse meio tempo, né? Então, como eu falei, não é só questão da própria ocupação, crianças nascendo e a necessidade da escola, tudo isso para eles, mas até entre eles, por exemplo, mudança de cacique,
Já houve mudança de cacique, momentos em que ficou indefinido quem era o cacique lá, e tudo isso ensejando uma certa dificuldade, né, na condução da mediação, né? Mas é um aprendizado muito grande. Você sentiu, Herbert, alguma diferença entre uma mediação de um conflito civil com uma mediação de conflito entre comunidades tradicionais e referente a direito socioambiental? Existe alguma diferença que se observa? É, uh, ligeira, né? Mas vou tentar explicar isso daí. Antes, acho que até faltou eu falar um pouquinho do. Eu estava lá, eu encerrei, mas faltou falar um pouco da plataforma das mediações, como tem sido assim, no meio, na pandemia mesmo, né? Foquei mais Uhum, lá atrás. Tem funcionado 100%, tá? A gente que tem legal. feito periodicamente. Em dezembro tivemos algumas sessões bem longas, e não só em dezembro, todo esse período de pandemia houve várias sessões, né? Inclusive hoje, e todas, cada um já no seu lugar, né? Em sua casa, o que seja, né? A gente tem usado mais o Teams nessa daí, né? Uhum, Então, teve sessão que tinha aí mais 15 pessoas, ou até mais, talvez, né? Todos debatendo aí. Teve uma reunião grande em dezembro que acho que ficamos umas 3 horas em reunião, né? E uhum. sem dificuldade nenhuma, né? Coisa fluindo muito bem, tão bem quanto presencialmente, tá? Então, agora, nessa questão que você me colocou, né? Da, das diferenças, é, bom, é difícil como traduzir isso, vamos dizer assim, né? Eu tenho ideia da minha cabeça, mas vamos dizer como traduzir isso daí. E em si, se você considerar a mediação como técnica e filosofia, é claro, é tudo igual, né? Você vai procurar trabalhar do mesmo jeito, claro, uma demanda complexa, você tem que fazer um devido desenho para identificar todas as partes envolvidas, né? Para não deixar ninguém de fora e procurar aferir o interesse, a necessidade de cada um, tal. Então, nesse sentido, não, do ponto de vista de utilização de técnicas, de filosofia, tal, né, de ética, é tudo igual, obviamente. Você tem o quê? Uma maior complexidade né, uma maior complexidade porque o tema é mais complexo, né? É Uhum. diferente eu estar fazendo uma mediação como essa, por exemplo, numa mediação só ambiental, que fosse um problema só ambiental de desmate e tal, já tem alguma complexidade. Agora, você soma isso com uma questão indígena, fica infinitamente mais complexo, né? E Uhum. tanto mostra o número de pessoas envolvidas, de diferentes entes públicos, privados e por aí vai, né? Porque em privado ainda tem uma questão, você tem o privado, tem os índios lá, né? Mas você ainda Uhum. tem a questão, o quê? De que tem que tomar cuidado com outras pessoas de fora que numa demanda dessa poderiam querer se aproveitar politicamente, eventualmente, para, né? Digamos assim, mexer com a cabeça dos índios, vai, certo? Isso. E tirar algum Uhum. proveito. Então, foi denunciado alguma tentativa disso daí lá uns tempos atrás, tal, mas foi devidamente os próprios atores que participam da mediação, né? O que tem maior proximidade com isso, tal, participa no sentido de pegar e evitar essas interferências, né? A gente sabe, se Compreendi. for por outras demandas, né? Não vou considerar essa daí, né? Que eu só soube, mas não tomei muito o pé, né? Do que estava. Simplesmente quem já estava participando já tratou disso. Mas a gente sabe, na federal tem demandas, digamos, de mutuários que às vezes surgem do sistema financeiro da habitação, né? Por exemplo, principalmente no passado, o pessoal formava associações, vão comprar uma mensalidade de cada um, tal, né? Mas na verdade eu não estava ajudando em nada a pessoa. Às vezes botava ele até numa aventura jurídica, assim, que a parte saía mais prejudicada do que se não tivesse pego aquilo lá, né?
Então, nesse sentido, né, que a gente fala que tem que tomar cuidado, né? Entendi. Agora, então, tem a complexidade por conta da natureza da demanda, tal, né, e o número de pessoas envolvidas. Mas, então, naturalmente, sob esse ponto de vista, uma coisa é eu estar discutindo, fazer uma mediação de um contrato, seja habitacional, que por si já é mais complicado, né, ou seja um contrato bancário, né, como o de um financiamento, ou uma questão de danos morais, por exemplo, também, né? Que você tem um foco muito específico, quer dizer, é muito mais fácil identificar interesses, necessidades e o teu campo é bem delimitado para trabalhar. Diferente daqui que você tem, vamos dizer, vários interesses e todos legítimos, né? Porque você quer defender o interesse do índio, do meio ambiente, todos mais, né? Deixa eu ver aqui. Espero que esteja gravando direitinho aqui. Tá? Não sei se eu te respondi bem essa pergunta, Úrsula. Úrsula? Oi, Úrsula? Fala das audiências. Oi? Oi. Oi, voltou? Oi, eu não estava vendo, a tua voz estava, você estava sem voz e estava a imagem assim congelada. Agora voltou. Tá. Então, não sei se eu te respondi bem aí, como que ficou essa última questão? Como você deve ter gravado no WhatsApp, ficou ali gravado, fica tranquilo. Tá. Depois eu te mando. Depois você verificar que tem algum problema na gravação, a gente vê. Tá bom. Você gostaria de pontuar alguma outra questão? Ó, difícil, deixa eu ver se com relação a isso tudo, né? Ah, Tal? não sei, eu já falei tanto, nem sei se ficou alguma coisa de fora agora com tudo que eu já falei, né? Mas o que eu posso dizer assim, talvez sobre essa experiência, né? Que, como você vê, é uma experiência muito gratificante, porque você mexe com. É uma demanda difícil, você tem vários interesses para tentar trabalhar, né? Tem os momentos que você fica animado, tem os momentos que você fica desanimado, acho que faz parte, né? Até hoje, com tudo que a gente tem feito, não sabe exatamente onde vamos chegar, né? Mas algumas coisas são interessantes, né? Uma é você verificar, ainda que você encontre, você vai encontrar toda forma de, toda espécie, né, melhor dizendo, de interlocutor à sua frente. Então, tem aqueles que entendem o que é processo, né, estão abertos a participar e se empenham. Né? Isso você vê em várias instituições, né, e esteja na parte autora, na parte ré, ou ajudando, né, você encontra isso, né? Às vezes tem outros que, vamos dizer, não conseguem enxergar ainda, falam, mas eu tenho a sentença que... e aí não quer ver outra possibilidade diferente, né? A pessoa, você tem que ser paciente e entender, né? Que, vamos dizer, a gente conhece a história da mediação, né? Então, a questão cultural que envolve, então, o pessoal formado lá atrás, às vezes não está com essa visão que a gente tem, ainda está na questão do interesse público, sem entender que o interesse público, às vezes, vai muito além daquele da entidade estatal, mas o interesse público é o primário, é aquele que atende o cidadão acima de tudo,
né? Então você encontra essas dificuldades e diante do... E muitas vezes esses interesses como que a gente tem são difíceis de trabalhar, né? Os interesses envolvidos. Então daí você tem os momentos de, vamos dizer, de alegria, assim, no sentido de ficar animado, né? Porque você fala, não, agora vai, né? Outros que você fica desanimado, fala, isso aqui está difícil, né? Mas o principal é você ter paciência, né? Acho que mediação é você ter paciência e construindo, trabalhando da melhor maneira possível. E claro, né? A gente não tem condições de obrigar ninguém a um acordo, já que é a autonomia de vontades aí, né? E não levaria a nada, não se pode impor. Então, a gente consegue algumas coisas às vezes. Então, pelo menos, né, se na parte básica de ver o que vai acontecer com eles ainda não está resolvido, da parte de demandas, de dar uma assistência para eles nesse meio tempo, isso está caminhando formidavelmente bem, né? Então, fez-se, conseguiu-se, né? Se havia, vamos dizer, falava, porque os indígenas não colaboram lá com a limpeza. Eles passaram a se conscientizar, passaram a colaborar, né? Juntam o lixo lá, manda-se caminhão retirar o lixo, né? Está se trabalhando na construção de banheiros para eles, né? Utilizarem a questão está sendo feita uma reforma, conseguiu-se que começasse a dar aulas lá para os índios e está sendo feita uma reforma no espaço para não ter perigo lá que desmorone alguma coisa em cima deles, né, para que eles não corram risco. Então, tudo isso aí tem sido feito. Então, desse ponto de vista, né, pelo menos estão tendo alguma assistência que antes não tinha, estavam abandonados lá, né? Então, isso, e aí você verificar, mais que você verificar que todos os atores envolvidos estão conscientes disso, estão empenhados, né? Falar, não, independentemente do resultado final, né? A gente pode ajudar, a gente está preocupado com eles, não quer que eles sofram, temos que dar uma vida digna para eles, isso aí você vê o envolvimento de todos, que é já por si só bastante satisfatório, né? Então, a lição que fica é essa aí, você não pode desanimar, né? Porque a dificuldade existe, tem que persistir, ser criativo, né? Procurar se comunicar bem da melhor maneira possível, né? Evitando os ruídos de comunicação, que às vezes atrapalham, né? E se tem um recalcitrante, você tenta, vai lá, explica, quem sabe um dia ele entende o que é mediação, né? E fazer em cada momento o que é possível naquele momento, no sentido de construir algo positivo, né? Porque a solução não é só o final, mas você tem que trabalhar o dia a dia deles até lá, e se depois, se eles ficarem por lá, muito bem, é algo que vai ser definitivo. Se eles tiverem que sair, ver então a melhor maneira deles saírem e que eles saiam assim psicologicamente preparados para isso, não entendendo que estão saindo porque não tem jeito, porque é o melhor para eles, né? Com uma outra compreensão do assunto, portanto de uma maneira pacífica, né? Esse processo, mesmo tendo sentença, né, Herbert, dá para compreender, pelo que você está pontuando, que a sentença não resolveu o conflito. Não, a sentença não resolveu o conflito mesmo, é. E a execução dessa sentença, mesmo que, como você falou, vai para as instâncias superiores, a execução também não é rápida. Não, é questão de anos, e aí você tem que resolver esses problemas aí, né? E o que não é fácil, né? Para ter uma ideia, uma das preocupações que surgiu lá era a E uma questão. demanda complexa dessa, É, uma demanda complexa dessa, você não pode esperar resolver em uma, duas sessões, em um mês, não. Realmente é o que está tendo que ser, né? A gente até tinha esperança inicial, né? A gente sabia que ia ser complexo, tá falando. Bom, quem sabe um ano e meio, né? Já estamos dois e um pouquinho, né? E
a ideia era, a gente falava, não, vamos ver se até o final de 2020 agora fecha, né? E ainda não deu. Estamos chegando lá, né? Porque a gente já pediu para o pessoal botar na mesa lá, dar uma definição, botar na mesa as ideias de cada um, né? Para a resolução do problema, né? Para ver o que cada um está apresentando concretamente e juntar, ver o que é possível juntar, né? Porque para não ficar só nos debates, né? E nas intenções. Então chega um momento que você tem que falar, vamos botar na mesa, então a gente está nessa fase aí, né? Então de apresentar, cada um apresentar o seu plano, né? Para ver o que, e aí você vê como você consegue, o que você consegue tirar de intersecção entre esses planos, não o que eles podem ter de comum ou que dê uma luz para algo diferente também, né? Algo novo. Então o trabalho está sendo esse. Lindo, lindo, lindo mesmo. Parabéns pelo excelente trabalho que está sendo realizado. E você é essa pessoa maravilhosa, aberta para o novo aí, não tendo receio de algo tão complexo como é uma mediação desse jeito. E quero agradecer muito a tua participação. Você está aberto aqui para a gente conversar e compartilhar com os colegas essa experiência. Agradeço muito, viu, Herbert? E eu vou parar a gravação aqui e gostaria de agradecer também, se precisar ainda fazer a gravação de algum trecho, aí eu te ponto algum detalhe, tá certo? Pode ser, ou se você Ah, lembrar de algum detalhe que acha importante. claro, claro. Se eu lembrar de algo mais, eu mando para você, né? Você verificar que tem alguma dificuldade em algum áudio aí, que alguma coisa deu errada, você fala comigo, a gente tenta recompor, né? E você viu que eu trouxe alguns dados se precisasse ver e tal, né? Mas assim, fora um ou outro dado técnico, né? Tipo o tamanho da área, essas coisas, eu fui falando mais espontaneamente, dá mais certo, né? Mas o podcast é dessa forma mesmo, viu? Ele é